Agora vamos para a última parte da aula, né, em que eu deixei essa ferramenta um pouco mais complexa para o final, que o nome dela é hatch. Eu vou fazer uma caixinha para ela aqui também, mas é possível que o que a gente faça extrapole essa caixa. Vou fazer aqui uma caixinha de 300 por 300. Fazer um MT Enter, abra a caixa, clico nos dois pontos, vou digitar aqui o nome da ferramenta, que é pegar o Caps Look, hatch, seleciono, mudou o tamanho da fonte, centralizar, hatch. Então o hatch, como eu falei, ele é um jeito de a gente fazer a Ashura. Só que ele é um comando que ele dá muito bug no AutoCAD, então ele dá muitos erros. E eu, ao longo do tempo que eu trabalho com CAD, eu acabei aprendendo algumas coisas para evitar esses erros, ou minimizá-los, né? Eles não deixam de acontecer, não. Mas, por exemplo, eu vou abrir um retângulo aqui para a gente fazer uma Ashura dentro dele. E vou fazer uma forma meio inusitada aqui. Vou tirar o F8 com linhas em formas diferentes. Aqui é possível que ele não dê esses erros, porque ainda são formas simples, né? Mas quando a gente vai complicando um pouco a coisa, por exemplo, eu vou colocar piso, uma Ashura de piso em um banheiro em que tem um vaso sanitário, a pia, o chuveiro, que são blocos que tem recortes, tem formas curvas, aí ele já, muitas vezes, ele começa a dar esses erros. Mas eu tenho essas duas áreas aqui, e o atalho para o comando hatch, né, o comando de Ashura, é H. Então, H Enter, eu entrei no comando hatch. E a primeira coisa que eu vou ensinar para vocês é a gente sempre começar com hatch sólido. Independente se você vai fazer uma Ashura de concreto, se vai fazer uma Ashura de lista, de bolinha, de estrela, a gente coloca primeiro um hatch sólido. Então, selecionei o sólido aqui, cliquei. E vou fazer isso de novo com essa segunda área aqui, ó. Escolhi o sólido aqui, cliquei. Então eu tenho uma Ashura sólida, uma Ashura que pode ser inclusive colorida, mas uma Ashura que ocupa 100% da área. E depois que eu fiz essa Ashura sólida, e por que eu uso primeiro a Ashura sólida? A Ashura sólida, ela dá menos erro que as outras Ashuras desenhadas. Então prefiro criar uma Ashura sólida primeiro e depois usar um outro comando que chama Hatch Edit, que é o HE. HE Enter, eu clico na Ashura. Aí ela abre essa caixa de diálogo aqui, que inclusive eu acho melhor trabalhar dentro dessa caixa de diálogo. Então a primeira coisa que eu posso fazer, ó, é clicar aqui nesses três pontinhos, ó, eu tenho aqui Tape and Pattern. Então eu vou clicar aqui nos três pontinhos, ele vai abrir uma outra caixa de diálogo, eu posso escolher qualquer uma desses tipos de Ashura, ó. Eu vou colocar essa aqui de estrelas. Clique em OK. E o meu hatch agora está cheio de estrelinha. Então é mais fácil, é mais cômodo a gente fazer isso. Fazer um hatch sólido primeiro e depois editar ele. Vou usar o HE de novo que a gente vai ver outras coisas desse comando, né? Então aqui eu posso usar vários. Ó. Essa aqui é uma que a gente usa muito para concreto, ó, esse Arconc. Então vou usar o Arconc aqui. Se eu quiser dar um preview, ó, então só estou mudando aqui ó, o pattern por enquanto. O pattern e vou clicar em preview para a gente ver como vai ficar. Ó. Estão vendo aqui, ó, tem um triângulo e alguns pontinhos da Ashura de concreto, só que ela não está não tá na escala boa. Deu preview para eu conseguir visualizar, clico de novo, ele volta. Eu vou ter que mudar na escala dela. Então, ó, eu mudei aqui no pattern e vou mudar a escala agora. Ó, vou colocar uma escala de 0.1, dar um preview. Aí já está melhor, ó, já está mais parecido com o concreto. Então vou clicar em OK. Então essa aqui é uma Ashura de concreto. Dá um HE de novo, clicar aqui na Ashura para eu conseguir editar ela. Mas aí tem várias outras coisas, ó. Tem
esse Arsend aqui que é parecido com areia, tem, tem vários que parecem com tijolos, ó, de formas diferentes, ó. E aqui, esse aqui de tijolinho, grama. Então tem Ashura para várias coisas. Honey, colmeia de abelha, grama aqui, ó, grass. Então, lines, vários tipos de linha. Aqui em ISO também tem alguns tipos de linha. Então tem vários tipos de Ashura que são interessantes. Aí essas Ashuras desenhadas, a gente pode alterar essas coisas. Eu vou até colocar uma outra aqui, ó, vou colocar uma net. A net pode ser usada para fazer piso. Cadê a net? Net. A net pode ser usada para fazer piso. Vou dar um preview aqui para vocês verem. Ó. Agora a escala dela ficou ruim, né? Se a 0.1 vou passar para 1. Vamos ver, ó. E, por exemplo, aí eu mexi na escala dela de novo, coloquei 1, né? Vou colocar um ângulo aqui de 45 graus. Aí ele gira, ele fica como se fosse um piso assentado na diagonal, que é bem interessante. Então o primeiro jeito de usar o hatch é usar esse preferred e mudar aqui em pattern o tipo da Ashura e eu vou mexer basicamente em duas coisas. Vou mexer aqui em ângulo e escala. E essa aqui é uma pré-visualização, né? Eu consigo mexer em cor também. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com reto sólido, voltar lá para o sólido. Eu posso escolher uma cor aqui, sei lá, uma cor dentro de uma gama bem grande de cores. Ó. Então, sei lá, vou pôr um azul claro aqui. Vamos ver, ó, fiz um azul claro. Então consigo mexer na cor dele também. E uma outra coisa interessante também, que tem dois jeitos da gente fazer a Ashura. Então a gente tem a Ashura por esse pick point, que foi como a gente inseriu essa Ashura, que é normalmente o jeito que vem, mas eu posso também selecionar objetos. Para selecionar objetos, por exemplo, eu tenho aqui um polígono, vou fazer um polígono aqui, polígono de 6 lados, escrito, fiz um polígono. Eu posso usar o H e ao invés de usar a ferramenta que ela já vinha aqui, que é o pick point, eu posso usar esse ponto aqui que é o select. Ó. Então select, eu consigo selecionar um objeto. Aí esse tipo de Ashura select, selecionando, ela é um tipo de Ashura que dá menos erro também. Vou voltar aqui para o ED, para a ferramenta de edição, para eu abrir a caixa aqui para a gente editar ela mais. Aí vamos lá. Eu vou colocar um net aqui e eu vou mexer na origem dele. Então estou aqui no net de novo, ok. E aqui, ó, a gente tem hatch origem. O hatch origem eu posso especificar um ponto para ser a origem do meu hatch. Então eu venho aqui em specific origin, click to set new origin e eu consigo escolher, por exemplo, do hatch começar nesse ponto aqui, ó. Vou dar um preview, ó, ele vai estar começando daqui. Acho que eu vou fazer isso até nesse outro aqui, que eu acho que vai ser mais fácil, nesse tá aqui com concreto. Então vou colocar um net aqui. Net, ok. Vou visualizar para ver como vai ficar. A escala ficou ruim, vou colocar um preview. Melhorou. E olha aqui onde que ele está começando. Ó. Ele está começando num lugar ruim. Ó. Eu vou colocar para ele começar nesse cantinho aqui e a gente vai ver como ficar. Olha só, tá vendo? Agora eu tenho o quadrado inteiro começando aqui nesse canto. Então é isso que o New Origin faz. Set New Origin. Eu especifico uma nova origem para essa Ashura. Ok? E eu posso fazer outras coisas também. Por exemplo, eu vou extrapolar um pouco aqui a caixa, eu vou fazer uns círculos. Círculo aqui, outro aqui. Um jeito interessante que a gente não precisa digitar o comando de novo, se eu quiser repetir várias vezes o comando, por exemplo, eu fiz 2 círculos, né? Se eu quiser repetir esse comando de novo, eu posso simplesmente apertar Enter. Ele já seleciona o comando de círculo para mim de novo. Ó. Então eu consigo fazer isso com bastante agilidade. Ou então eu posso clicar com o botão direito do mouse
e vir aqui e usar esse Enter que está aqui. E ele funciona da mesma forma. Então apertei Enter, ele repete o último comando que eu utilizar. E aqui eu vou fazer um Ashura tipo Select aqui em um círculo. E fiz Ashura só em um dos círculos. Aí eu posso vir aqui com HE, editar Ashura, e aí eu selecionar outros objetos. Ó. Eu posso selecionar esse, apertar Enter, Enter, eles todos são taxados. Usar HE aqui de novo, e eu posso remover também. Ó. Então eu removo aqui, remover esse, que foi um dos primeiros que eu fiz, esses três. Fechei, eu removi a Ashura. Então essa ferramenta de edição de Ashura é bem interessante. E tem um outro tipo de Ashura, que é essa segunda aba aqui, ó. Tem essa aba Hatch e tem uma aba que chama Gradiente. A Gradiente eu consigo misturar duas cores no Ashura. Então, e estão os efeitos legais. Por exemplo, eu vou pegar umas cores cinza aqui, ó. Eu peguei cinza e um cinza mais claro. E vou usar esse modo aqui, ó. Eu vou dar um preview. Olha aqui, ó. Eu joguei ele aqui nesse quadrado que eu tinha feito. Na verdade é um retângulo, né? E ele dá uma ilusão que ele é um cilindro. Se eu fizer uma peça mais comprida aqui, eu acho que vai dar pra ver melhor. Vou fazer isso aqui, vou usar uma Ashura aqui para tentar simular que isso é um cilindro. Ele é um cano, né? Digito aqui. Venho aqui em gradiente, eu vou usar duas cores. E vou usar um cinza escuro e um cinza claro. E essa opção aqui deixando o escuro para as bordas. Clica aqui em OK, ó, ele dá a impressão de ser um cano. Eu posso fazer isso também com círculos. Então, por exemplo, vou dar um hatch aqui no círculo. Se eu usar um hatch gradiente aqui, duas cores, um cinza, um outro cinza mais claro. Eu estou colocando cinza, mas vocês podem misturar outras cores também. E colocar esse efeito aqui, ó, o escuro nas bordas, de clicar em OK, ó, dá a impressão que o círculo agora é uma esfera. Então o hatch dá para fazer essas coisas também. É bem interessante. Então tem esse jeito de trabalhar com hatch, usando... vou só editar aqui só para a gente ver. Usando aqui essas patterns, que são alguns padrões de hatch já pré-selecionados, né? Dá pra gente usar o gradiente aqui, misturar duas cores, criando esses efeitos. E dá pra gente fazer um outro tipo de hatch, que é um tipo bem interessante, que é esse User Defined aqui, ó. Eu uso ele muito para fazer piso. Que o que ele faz? O padrão dele já é linhas. E a diferença dele para o outro tipo de linha que a gente tem é que a gente não altera o espaçamento entre as linhas usando a Scale. A gente vai alterar esse espaçamento entre as linhas usando o Spacing. E qual que é a diferença? Eu consigo especificar exatamente qual que vai ser a distância entre as linhas. Então isso para piso é muito interessante. Eu vou criar um retângulo aqui e vou mostrar para vocês. Por exemplo, eu vou fazer um quarto aqui, ó. Um quarto de 300 por 300 centímetros, né? 3 por 3 metros, um quarto de 9 metros quadrados. E eu vou colocar piso nele. Então vou primeiro colocar uma Ashura sólida aqui. Depois vou dar um HE. E vamos usar aqui o User Defined. Então ele está aqui por enquanto com linhas. Vamos supor que eu vou fazer um piso de tábua corrida. Vou digitar um espaçamento de 15 aqui entre as linhas e vou dar um preview. Ó. Então o espaçamento entre essas linhas aqui é 15 centímetros. É como se eu estivesse usando tábuas de 15 centímetros. Só vou ajeitar a origem aqui para colocar para ela começar aqui nesse canto. E dar um preview. Ó. Todas as tábuas com espaçamento certinho. Mas eu utilizo isso mais usando essa função aqui, ó, Double. Eu clico em Double, ele cria outra malha. Além das linhas na horizontal, tem linhas na vertical também. E aí, por exemplo, eu vou usar aqui... É comum a gente ter pisos com...
Um tamanho de piso comum é 60 por 60, né? Eu vou colocar 60 aqui, ele vai criar uma malha de 60 por 60. E aí eu consigo fazer ela começar desse ponto aqui, e diferente de usar o net usando o scale, eu sei exatamente que esse quadrado aqui, ó, ele tem 60 por 60. E eu consigo inclinar ele também, fazer a 45. E como eu coloquei a origem aqui nesse ponto, ó, o piso fica todo certinho. É bem interessante a gente usar ele assim. Digitar ele de novo. Então é isso que eu tinha para mostrar para você sobre esse comando hatch. Como eu falei, ele é um comando que ele dá muitos erros. Então vocês ainda vão aprender a lidar com ele também em função desses erros. O que eu passei aqui hoje? Algumas formas da gente minimizar esses erros, evitar que eles aconteçam tanto e que o AutoCAD, o computador, trave. Principalmente começar com a Ashura sólida e editar ela depois. Isso é um dos pontos. E às vezes, se tiver jeito de usar um hatch do tipo select, que é esse aqui, ó, que eu seleciono o objeto, ele dá menos erro do que o pick point. Mas em muitos casos a gente só consegue fazer o hatch usando pick point. Ok, pessoal? Uma boa semana de estudos a todos e um abraço.